aplauda o Senhor. Aleluia. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz, amém? Que alegria estarmos todos juntos, que alegria ter você aqui conosco, conectado através do nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos nesse dia chuvoso, mais um dia abençoado pelo nosso Deus, amém? Hoje, como o pastor já mencionou, estamos iniciando uma série de palavras que tem como tema dependência. Diga comigo, dependência. E nós escolhemos como versículo base para essa série o versículo de Provérbios, se você quiser abrir a sua Bíblia. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Como o pastor já mencionou aqui, o inimigo quis plantar no coração do homem lá no Éden, plantar a independência. Mas depois que o homem caiu, ele se torna então mais dependente de Deus. Todas as mães aqui, eu não sei se vão se identificar comigo, mas as minhas filhas nasceram e é demais ter um bebê em casa, é bênção, é maravilhoso. Mas elas começam a crescer e você não vê a hora de que elas passem a fazer algumas coisas sozinhas, para aliviar um pouquinho a sua corrida de mãe. É ou não é verdade? Eu lembro que teve uma certa idade da Manu, e que a minha vontade era ensinar ela logo a tomar banho sozinha, porque eu queria que ela fosse se tornando um pouquinho mais independente de mim. Porque criança, bebê, é totalmente dependente da mãe. Ainda mais que ela mamava, então ela era muito dependente. E eu fui planejando algumas coisas para fazer com que ela se tornasse um pouquinho mais independente. Isso é bom, mas na vida espiritual, nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. É isso que Ele espera de nós. E é isso que fala esse versículo que nós lemos. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento? Pai, nós queremos te agradecer. Deus, o Senhor já falou tanto aqui, já ministrou tantas coisas em nossos corações. Pai, que o teu Espírito continue ministrando, continue falando. Pai, que essa série de palavras sejam abençoadoras para cada um de nós, que essa série de palavras, Senhor, venham de encontro aos nossos corações e que nos façam sair do lugar e que nos façam ir mais além nesse relacionamento contigo. Pai, que a tua palavra possa falar conosco hoje aqui, que as nossas mentes estejam receptivas à tua verdade, à tua palavra, que o teu Espírito esteja no comando, que o teu Espírito esteja falando, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, então, o tema da palavra de hoje é dependência da graça e misericórdia de Deus. É sobre isso que nós vamos falar nessa primeira palavra da série Dependência. E eu queria começar falando um pouquinho sobre graça e sobre misericórdia. A maioria aqui já deve saber o que é graça e o que é misericórdia, mas alguns podem não saber. E aqueles que sabem, vamos recapitular. Amém? Então vou falar um pouquinho sobre graça primeiro. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Deixa a sua Bíblia aberta aí no Novo Testamento. Nós vamos usar mais versículos do Novo Testamento. Do Velho, somente Salmos e Provérbios. Então já fique ligado aí para que você possa acompanhar ou marcar na sua Bíblia para você ler e meditar depois. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
Esse texto nos deixa claro que nós somos salvos mediante a graça de Deus. Nós não somos salvos pelas obras que fazemos. Ah, mas eu sou tão bonzinho, eu ajudo tantas pessoas necessitadas, eu faço tanta coisa para ajudar as pessoas. Nós não somos salvos pelas obras. Apesar de que o salvo pratica as boas obras. Mas nós somos salvos pela graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Primeiro, esse texto fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Por meio da fé em quem? Em Jesus. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, reconhecemos o sacrifício dele na cruz, nós recebemos essa graça. A graça. Aquilo que nos dá a salvação. Para um dia morarmos com ele na eternidade. Amém? E o que é graça? Gente, a Bíblia, ela fala muito sobre graça. Você pode procurar estudar sobre isso, e são muitos os versículos. Graça significa favor não merecido. Nós não merecíamos a graça de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram, estão longe da glória de Deus. Ou seja, todos nós precisávamos da graça, mas não merecíamos a graça. A graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. E nós precisamos entender isso. Que a graça é um favor imerecido de Deus. Nada que venhamos fazer nessa terra vai nos trazer a graça. Apenas a nossa entrega a Jesus. A graça é de graça. A graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Amém? A graça é um dom gratuito de Deus que traz esperança. Esperança do quê? Da eternidade. Dependemos da graça para alcançarmos a salvação. E a salvação é uma porta que com a queda do homem foi fechada. E somente um código de sangue abriria essa porta. Mas não seria o sangue de um animal. Não seria o sangue de uma pessoa qualquer. Esse sangue teria que ser de alguém perfeito. Alguém que fosse cheio de amor. Alguém que fosse cheio de graça. Alguém que fosse cheio de misericórdia. Que é o Cordeiro Santo de Deus, Jesus. Apenas com o sangue de Jesus, essa porta seria aberta. E através do sacrifício dele, essa porta foi aberta. E a salvação se estendeu então a todos os homens. Sabe, e Deus nos dá essa graça de livre e espontânea bondade. É por causa da bondade de Deus que nós recebemos a graça. Graça e bondade estão interligadas. E Deus então estende essa salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, verso 11. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a graça, ela está disponível a todos os homens. Mas somente aqueles que, como eu já falei, reconhecem a Jesus, recebem essa graça. Jesus é a maior prova de amor, do amor de Deus por nós. Jesus é a própria graça de Deus. Jesus é a própria graça. Ele é o guia em nossa jornada. Ele é o guia para os perdidos que carecem da graça de Deus. Sabe, eu vou falar um pouquinho, porque na Bíblia, se você estudar a Bíblia, você vai perceber que existem 3 tipos de graça. Primeiro, a graça comum. Que graça comum é essa? A graça comum é aquela que Deus dá a todos de forma indistinta. Tais como o ar que nós respiramos, tais como a chuva, as estações, o sol. Em Mateus diz que Deus
faz raiar o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Essa é a graça comum de Deus. Segundo, a graça salvadora. Que graça é essa? É a graça que eu já mencionei. Através do sacrifício de Jesus, quando reconhecemos isso, nós recebemos essa graça salvadora. Essa graça salvadora faz do indivíduo um ser regenerado, um ser nascido de novo, um herdeiro com Cristo e filho de Deus. É o que essa graça salvadora traz. A graça salvadora traz o reconhecimento do pecado. Com essa graça salvadora, nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos dessa graça e que precisamos do amor de Deus. Terceira graça, a graça capacitadora. Que graça é essa? É um tipo de graça que traz força na luta, na dor, na tribulação, que nos traz discernimento e nos capacita a irmos adiante, mesmo que humanamente falando não seja possível. Essa é a graça capacitadora de Deus. Essa graça é que faz a pessoa ir além do normal, ir além da razão. Você olha e parece não ser possível. Essa é a graça capacitadora de Deus. É uma graça que nos sustenta na provação, que nos sustenta quando estamos cansados e que nos sustenta nos problemas que nós temos. Sabe, sempre que nós vamos pregar, sempre quando nós vamos fazer algo para o Senhor, nós pedimos, nós oramos, Senhor, me dá a tua graça. Porque de nós mesmos não pode vir nada bom. Nós precisamos entender isso. Que Deus é essa graça que nos capacita, tanto nos momentos de dificuldade, quanto a fazer algo para Deus. E vamos então agora falar sobre a misericórdia. Tito, capítulo 3, verso 5. Se você quiser abrir. Tito 3, 5. Diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido a quê? Mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É pela sua misericórdia que nós somos salvos. Não é pelos nossos atos de justiça. Como já falei, eu sou bom, eu faço isso. É pela sua misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia significa não dar algum castigo a quem merece castigo. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Só para deixar mais claro para vocês, a graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. E a misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. O que nós merecíamos? O castigo, ok? O pastor falou aqui sobre o castigo que nos traz a paz. Jesus pagou esse castigo na cruz. Nós merecíamos, então pela misericórdia de Deus nós não recebemos esse castigo. Quem recebeu foi Jesus. Deu para entender? Amém? Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É um versículo bem conhecido. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a
Deus pela sua misericórdia. Porque esse texto diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E olha só, ela precisa se renovar a cada dia. Então, glória a Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia. Porque todos os dias nós precisamos da misericórdia de Deus. Queridos, nós precisamos reconhecer que sem a misericórdia e a graça do Senhor, nós não somos nada. Nós não podemos nada sem a sua graça e sem a sua misericórdia. E aí, nós vamos meditar um pouquinho. Eu vou falar sobre alguns sinais de que dependemos da graça e da misericórdia de Deus. E aí, no decorrer, você vai meditando aí e vendo se esses sinais se identificam com você. Você vê, você percebe esses sinais na sua vida. Primeiro sinal, reconhecimento e gratidão. O texto principal da nossa série, nós lemos no início. Na parte A do versículo 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. A falta de reconhecimento é um sinal de que nós não dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós dependemos da graça e da misericórdia, primeiro, nós reconhecemos a Jesus. Esse é o primeiro passo. Reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Depois, nós reconhecemos o agir de Deus na nossa vida nos detalhes. Quando acontece algo, quando nós conquistamos algo, nós não nos favorecemos com isso. Nós reconhecemos Deus, é por tua graça, é por tua misericórdia que eu cheguei até aqui. Deus, é por tua graça, é por tua misericórdia que eu conquistei isso. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Tudo o que temos e somos é resultado da graça de Deus sobre nós. Eu vou repetir. Tudo o que temos e somos é resultado da graça de Deus sobre nós. Sabe, o reconhecimento, ele está ligado com a humildade. A graça de Deus, medite nessa frase, a graça de Deus está disponível apenas para um grupo de pessoas, os humildes. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Leia, abra aí, 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. Capítulo 5, verso 5. Olha o que diz. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. E quando eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, quando eu vejo a mão dEle, quando eu realmente demonstro para Ele que eu entendo que sem a graça e a misericórdia dEle eu não sou nada e não posso nada, eu estou sendo humilde. Vocês lembram da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu, ele chega no templo e ele começa a orar e diz: obrigada, Deus, porque eu não sou como essas pessoas que são adúlteros, que são injustos, que são roubadores. Obrigada, Deus, porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o meu dízimo de tudo que eu ganho. Olha o orgulho aí. Ele está dizendo que o que ele faz, que ele faz as coisas no poder dele. Sabe, e em contrapartida o publicano diz: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Ele pede misericórdia para Deus. Sabe, o fariseu, ele se acha melhor do que as pessoas. Ele acha que pela sua força, ele consegue as coisas. Pela sua força, ele agrada a Deus, ele se aproxima de Deus.
Mas nós não somos nada sem a sua graça e sem a sua misericórdia. Sabe, quando eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, eu entendo que nem tudo é para eu resolver. Que existem algumas coisas que eu preciso deixar nas mãos de Deus. Sabe, reconhecer a Deus é tirar o seu controle. Porque quando a gente diz, Deus, eu entrego o controle da minha vida a Ti. Eu estou reconhecendo que sem Ele eu não sou nada, que eu preciso que Ele esteja no controle da minha vida para que eu seja abençoado. Mas tem coisas que a gente não quer perder o controle, sabe? É muito difícil, é uma linha muito fina. Porque a gente diz que Deus está no controle, mas tem momentos que a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. É dar o jeitinho brasileiro, é dizer, Deus, tu está demorando, então eu vou resolver isso aqui. E tem momentos que nós precisamos apenas orar. Ele está no controle, se Ele está no controle, eu vou deixar Ele fazer. Eu não vou querer fazer o que não é para eu fazer. Amém? E aí, um dos sinais é reconhecimento e gratidão. A ingratidão também é um sinal de que não dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Olha o que diz Romanos 1:21. Romanos 1:21, se você quiser abrir. Porque tendo conhecido a Deus, preste atenção no que esse texto está dizendo. Vem comigo. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Parece que eu não preciso de perdão. Eu sou tão bonzinho, eu não faço mal para ninguém. Parece que o ar que eu respiro surge do nada. Parece que o que acontece comigo é fruto do meu trabalho, é fruto do meu esforço, é fruto da minha inteligência, da minha sabedoria. Sabe, Deus quer que tenhamos um coração grato. Diga comigo, coração grato. É esse coração que Deus espera que tenhamos. Quem reconhece a Deus em todos os seus caminhos tem um coração grato. Sabe, não é aquela gratidão de... Algumas pessoas falam, né? Todos os dias eu acordo, eu agradeço a Deus pelo dia. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigada por isso, pelo ar que eu respiro, tal. Abençoe esse dia em nome de Jesus, amém. Não é essa gratidão que eu estou falando e que Deus espera de nós. É um coração grato. Não é a gratidão apenas com palavras. Porque quando eu tenho um coração grato a Deus, e eu dependo da sua graça, da sua misericórdia, eu demonstro isso com as minhas atitudes, com aquilo que eu faço. Eu demonstro a Ele. Precisamos buscar ter esse coração grato que Deus espera de nós. Não apenas agradecê-lo com palavras. O que eu posso fazer? Sabe, a pessoa que ela recebe algo grandioso, quando alguém surpreende você com um presente que você queria muito, você não fica pensando assim, agora eu vou ter que fazer algo para demonstrar minha gratidão por essa pessoa. Eu preciso demonstrar minha gratidão. Porque aquela pessoa, ela impactou você, ela te presenteou com algo que você queria muito e às vezes não tem nem tanto valor financeiro. E assim precisa ser a nossa gratidão a Deus. Se eu tenho um coração grato, eu vou querer demonstrar ao Senhor todos os dias, através das minhas atitudes, que eu tenho esse coração grato, que eu sou grata a Ele realmente, pela sua graça, pela sua misericórdia, por tudo que Ele tem feito. 1 Tessalonicenses 5:18, para encerrar esse sinal de reconhecimento e gratidão, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês
em Cristo Jesus. Sabe, quem tem o coração grato é capaz de cumprir esse conselho que Paulo dá, independente da circunstância pelo qual esteja passando. É dar graças em qualquer circunstância, tanto nas circunstâncias boas como nas ruins. E é isso que Paulo nos ensina, deem graças em todas as circunstâncias. Ou seja, tenham o coração grato em tempo e em fora de tempo. Segundo sinal, confiança plena em Deus. Você pode abrir Provérbios 3:5, que também faz parte do versículo principal. Ele começa dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração. Falar que a gente confia em Deus é muito fácil, né? Eu confio em Deus. Está passando por um momento de adversidade. Não, eu confio em Deus. Mas aí a gente fica cheio de ansiedade. A gente quer se isolar e ficar chorando. Não, mas eu confio em Deus. Falar é muito fácil. Mas e agir de acordo com essa confiança em Deus? Sabe, Paulo, ele nos ensina algo. Paulo, ele se depara com um problema que ele intitula como espinho na carne. Acho que todos já devem ter ouvido falar sobre isso, que Paulo dizia que tinha um espinho na carne. Era um problema, uma dificuldade que ele tinha. E, na verdade, todos os estudiosos aí supõem coisas, mas ninguém tem certeza do que era esse espinho na carne de Paulo. Mas o fato é que era um problema que Paulo tinha, era algo a ser vencido. E isso está lá em 2 Coríntios 12. Sabe, mas Paulo, ele não pôde, na verdade, fazer nada para resolver a situação. Sabe quando você tem uma dificuldade que você não pode fazer nada para resolvê-la? Assim era essa dificuldade de Paulo. Mas ele faz uma coisa, ele ora. E no versículo 8 diz que Paulo ora 3 vezes. E depois que Paulo ora 3 vezes, Deus responde. Sabe, Paulo, ele queria alívio. E ele não fica inerte. Não posso resolver, então não vou fazer nada. Não, ele ora. E a oração é a arma mais poderosa que nós temos, amém? Paulo, então, ele ora. E Deus responde. E o que Deus responde? Está lá em 2 Coríntios 12, 9, verso 9. Diz assim, Deus diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo ora e diz: Deus, olha esse espinho na carne aqui, eu não tenho o que fazer, Senhor, me ajuda, resolve isso para mim. E Deus diz o quê, Paulo? A minha graça é suficiente para você. Paulo, a minha graça te basta. E aí Paulo responde. E aí Paulo diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Sabe qual foi a solução para Paulo? A solução que Deus deu para Paulo em resposta à sua oração? A solução que Deus deu para Paulo foi: Paulo, dependa da minha graça. Paulo, mesmo que esse problema não seja resolvido agora, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus mostra para Paulo que ele precisava depender dele e descansar em sua graça para lidar com este problema. O problema não foi resolvido, mas Deus aponta um caminho para Paulo. A minha graça te basta. Sabe, e muitas vezes nós queremos ter respostas rápidas para as nossas orações.
e do nosso jeito. Deus, eu espero isso aqui. Mas assim como Deus não resolveu o problema de Paulo naquele momento, talvez o nosso problema também não seja resolvido naquele momento. Mas se a minha vida está no controle de Deus, se eu entreguei o controle da minha vida para Ele, eu preciso entender que se Ele não resolve o problema na hora, se Ele não resolve do jeito que eu espero, Ele tem algo para me ensinar. E Deus muitas vezes quer nos ensinar que não é na nossa força, que é realmente na nossa fraqueza que o poder dele vem sobre nós. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Deus muitas vezes permite que nós passamos por algo para nos levar a depender totalmente dele, totalmente da graça e da misericórdia dele. Amém? Essa é a graça capacitadora da qual nós falamos. Hebreus 4,16, eu falei que a gente ia ler bastante versículos. Hebreus 4,16 diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Foi isso que Paulo fez. Paulo se aproximou do trono da graça. Paulo foi orar. Paulo foi buscar a Deus. E Paulo foi orar com toda confiança. Talvez Deus não vá resolver agora o meu problema, mas eu vou depositar a minha confiança nele, porque ele sabe o que é melhor para mim. Amém? E ele com isso recebeu essa misericórdia e essa graça do Pai. Aleluia. Terceiro sinal: satisfação em Deus e anseio pela sua presença. Queridos, nós só conseguiremos ter plena satisfação em Deus quando nós o amarmos acima de todas as coisas. Olha o que diz Marcos 12, 30. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A Bíblia nos ensina, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Para termos satisfação em Deus, nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas. Sabe por quê? Nenhum amor pode se tornar rival do amor de Deus. Nenhum amor pode se tornar rival do amor de Deus. Sabe, às vezes coisas estão acima de Deus na nossa vida. Amor a coisas. Às vezes eu espero me satisfazer em coisas e não em Deus. Às vezes eu espero me satisfazer em pessoas e não em Deus. Sabe, é quando a gente diz, às vezes é até inconsciente. Se eu não tiver isso aqui, eu não sou feliz. Se eu não chegar nessa posição no meu trabalho, seja onde for, eu não sou feliz. Se eu não alcançar prosperidade em tal área, eu não sou feliz. É aí que nós tiramos Deus do primeiro lugar da nossa vida. Porque nós procuramos, buscamos nos satisfazer em coisas, em pessoas, em posições, e não em Deus. Salmos 42, 1 e 2, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Sabe, você sabe como a corça ela anseia por águas? Quando a corça ela está com sede, ela está ansiando por águas, a corça ela grita e ela grita muito alto. A
A corça, ela corre, ela deseja ardentemente, ela deseja com todas as suas forças beber das águas correntes. E o salmista diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Sabe, é isso que acontece quando nós amamos ao Senhor em primeiro lugar. Sabe, é isso que acontece quando nós dependemos da graça e da misericórdia dEle. Porque quando nós parece que estamos nos afastando um pouquinho, quando nós paramos de ter o nosso momento com Deus, a sós com Ele, nós começamos a sentir muita falta. E a nossa alma começa a gritar e a dizer: Deus, eu não aguento mais ficar longe da Tua presença. Deus, nada que eu venha ganhar nessa terra irá me satisfazer. Deus, somente a Tua presença me alimenta. Deus, somente a Tua presença me satisfaz. Aleluia. Precisamos nos satisfazer nele, precisamos buscar a nossa satisfação nele. Sabe por que existem muitas pessoas decepcionadas com a vida? É claro, mesmo amando a Deus acima de todas as coisas, nós teremos frustrações na vida. Mas quando nós amamos a Ele, confiamos nele, com todas as nossas forças, nós conseguimos vencer essas frustrações. Através da sua graça, através da sua misericórdia. Mas muitos que estão cansados de correr, estão cansados de lutar com as próprias forças, muitos que estão decepcionados com a vida, que não tem mais esperança, precisam se satisfazer em Deus. Porque somente Deus quem realmente satisfaz a nossa alma. Se buscamos nos satisfazer com as coisas dessa vida, essa é uma corrida que nunca tem fim. Porque nós nunca iremos nos satisfazer com coisas dessa vida, porque tudo aqui é passageiro. A nossa satisfação precisa estar nele. Sabe, quem anseia por mais dele, dessa sua presença, quem grita como a corça e busca essa presença, guerreia contra o pecado, confessa o pecado e deixa. É o que diz lá em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Esses dias a minha filha 7 anos, e disse: mãe, ela veio chorando: mãe, eu preciso confessar algo que eu fiz para você. Gente, aquilo foi tão lindo. E a gente sempre teve um lema lá em casa: se confessar sem a gente descobrir, só vai ganhar castigo, não vai apanhar. Mas não me deixa descobrir alguma coisa. Não me deixa. Porque aí vai apanhar e ainda vai ganhar castigo, e talvez vários castigos. E ela veio e confessou aquilo que ela tinha feito de errado. Eu nem estava conversando com ela sobre isso, mas eu vi o agir de Deus ali, o agir do Espírito Santo ali, naquele momento, ministrando e fazendo com que ela viesse confessar para mim. Sabe, quando elas vinham, a Bel vinha confessar algo que tinha feito, gente, o nosso coração se derrete. O nosso coração consegue perceber, nós conseguimos realmente perceber que elas estão arrependidas. E a palavra diz que Deus não rejeita um coração quebrantado, arrependido. E se Deus não rejeita, nós também. E é por isso que essa pessoa que reconhece a Deus, que busca satisfação em Deus e amá-lo de todo o coração, ela guerreia contra o pecado. E para isso, para que ela vença o pecado, ela busca alguém, ela busca o seu líder para confessar e para pedir ajuda, porque sozinhos muitas vezes nós não conseguimos. Queridos,
nós podemos falar isso com propriedade, porque nós cuidamos de muitas pessoas e nós atendemos muitas pessoas. E na maioria das vezes, aquelas que lutaram sozinhas contra uma tentação, elas não conseguiram vencer. E nós já tivemos isso também. Nós já vivemos isso também. E quando elas vêm e confessam a tentação, elas não chegam ao pecado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Quarto e último sinal: desejo e entrega para servir ao reino e às pessoas. Sabe, ao olharmos para a obra salvadora de Cristo na cruz, o nosso coração se torna grato. E como eu falei, a gente começa a buscar coisas. Deus, o que eu posso fazer para te agradecer? E quando a gente reconhece, quando a gente entende essa obra salvadora, quando a gente percebe essa graça, essa misericórdia, nós queremos alcançar outras pessoas também, para que elas também recebam essa graça e essa misericórdia. Sabe, quando nós entendemos a vida de Jesus, esse rei que desceu do céu e veio à terra, mas que buscou, que decidiu se tornar servo. Jesus esteve aqui e ele só serviu pessoas. Nós queremos seguir também os seus passos, nós queremos nos envolver. Sabe, a Bíblia diz, Efésios 2:9, nós já lemos, não vem por obras, a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. Mas a Bíblia também diz que a fé sem obras, ela é morta. Nós não somos salvos pelas obras, por servirmos, não. Mas o salvo, ele pratica as boas obras. Aquele que é salvo, aquele que recebeu essa graça, essa misericórdia, ele deseja servir as pessoas e ao reino. Lucas 12:35 diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Existe uma missão no reino para você cumprir. Amém? Eu vou repetir, existe uma missão no reino para você cumprir. Às vezes a gente olha e diz, não é ele, é o meu irmão, é aquele lá. Existe uma missão no reino para você cumprir. Estejam prontos para servir, é isso que esse texto nos diz. 1 Pedro 4:10 diz, cada um, preste atenção nesse versículo, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Ou seja, os nossos dons precisam ser administrados. Para quê? Para abençoar as pessoas. É o que esse texto diz, cada um administre aos outros. Então eu preciso administrar os meus dons para servir as pessoas, para servir ao reino. E o texto continua, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós não recebemos a graça e a misericórdia para retê-las. Esse texto nos ensina que nós precisamos ser bons despenseiros. A graça não é apenas para nós, nós precisamos compartilhar a graça e a misericórdia do Senhor. Precisamos administrar os nossos dons para abençoar as pessoas e sermos bons dispenseiros da graça e da misericórdia, despenseiros da graça e da misericórdia dele. Quando nós dependemos da graça e da misericórdia, nós temos o desejo de servir ao reino, de servir as pessoas. Amém? E agora nós vamos assistir um vídeo e após eu estarei encerrando essa mensagem. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Fique de pé nesse momento. Certamente que a bondade é graça, é favor imerecido. Quantas vezes Deus nos dá algo, Deus faz algo que a gente olha e diz, Deus, eu não merecia isso, Senhor.
mereço isso. Mas Ele dá, Ele é tão bom. Sabe, somente a obra salvadora de Jesus já bastava para abençoar a nossa vida. Já bastava. Mas Ele ainda decidiu nos dar essa graça, nos dar essa misericórdia, nos presentear com essa graça, com essa misericórdia e com o Espírito Santo. Sabe, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de nós. Que graça é essa? Que misericórdia é essa? Nós somos pecadores. Se nós olharmos para dentro de nós, não vamos encontrar nada de bom na nossa carne, nos nossos próprios pensamentos e vontades. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, quando nós passamos a depender dessa graça e dessa misericórdia, nós podemos sim viver a vida plena que Deus tem para nós. E ainda assim nos tornarmos abençoadores, recebendo dessa graça e dessa misericórdia, para abençoarmos, para sermos despenseiros dessa graça e dessa misericórdia. Feche os teus olhos nesse momento. Medite um pouquinho nessa palavra, em tudo que você ouviu, em cada sinal. Talvez o Espírito Santo tenha falado além das minhas palavras. Eu acredito muito que Ele tenha feito isso, porque o Espírito Santo, Ele fala. Sabe, em resposta ao que Ele ministrou ao seu Espírito, diga a Ele o que você vai fazer a partir dessa verdade, a partir daquilo que o Espírito Santo falou com você. Fala com Ele, diz para Ele o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com essa palavra que você ouviu, com essas verdades da palavra que você ouviu, o que você vai fazer com isso? Sabe, medite, examine-se a si mesmo, assim como a palavra fala, assim como Paulo nos ensina. E perceba se você tem dependido da graça e da misericórdia do Senhor. Perceba se você tem reconhecido a Ele em todos os teus caminhos. Perceba se você não está se apoiando em suas próprias sabedorias, em seu próprio entendimento, naquilo que você quer pensar, naquilo que você quer fazer, na sua vontade. Talvez você precise dar um passo hoje e reconhecer a Jesus como teu único Senhor e Salvador. Talvez você tenha que hoje decidir colocar ao Senhor acima de todas as coisas, em primeiro lugar na sua vida. Dê essa resposta a Ele hoje. Decida hoje. A palavra é dEle, as verdades são dEle, mas a decisão é minha e sua. Em vivermos essas verdades, em cumprirmos essas verdades, esses princípios. Dê uma resposta. O Senhor espera uma resposta. Senhor, queremos depender da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, queremos reconhecer que nada somos sem Ti. Nada podemos fazer sem Ti. Senhor, nós queremos reconhecer que tudo o que temos, tudo o que somos, pertence a Ti, vem de Ti. Nossos dons, nossos talentos, nosso trabalho, nossa saúde, Deus, tudo vem de Ti. Deus, nós queremos reconhecer a Tua graça e a Tua misericórdia na nossa vida. Nós queremos perceber a cada dia os Teus detalhes, as Tuas mãos, porque se nós entregamos o controle da nossa vida a Ti, as Tuas mãos estão sobre nós, estão cuidando de nós em cada momento, a cada dia. Senhor, nos leva mais além nessa dependência de graça e de misericórdia. Senhor, nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso amado, e nós queremos
acender ainda mais a chama de amor por Ti. Pai, que venhamos dizer como o salmista: assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por mais de Ti, Senhor. Que venhamos ansiar por mais de Ti, ansiar por fazermos a Tua vontade a cada dia, ansiar por agradarmos ao Senhor, ansiar por praticarmos aquilo que um salvo pratica, Senhor. Querido, abra sua mão, como se você fosse receber um presente. Abra suas mãos. Sabe, a graça e a misericórdia de Deus são os melhores presentes que Deus poderia te dar. E Ele está disponível aí em suas mãos. Receba esse presente, desembrulhe esse presente como um presente maravilhoso, como o maior presente que você poderia receber na vida. Aleluia, receba esse presente. Se veja desembrulhando esse presente. Se veja dizendo: Deus, sim, eu recebo esse presente e eu quero depender desse presente todos os dias da minha vida. Aleluia, aleluia.